Olá, pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa DNA do Ar. Uma satisfação muito grande estar lançando esse novo projeto que pretende ouvir lideranças não só de Londrina, mas também de todo o norte do Paraná. Teremos aqui convidados muito especiais. Vamos estar falando sobre o mercado do agro, vamos estar falando aí sobre essa Londrina que se tornou uma referência no agronegócio, ela que tem o DNA do agro, grandes empresas multinacionais que estão se instalando aqui em Londrina, que se tornou aí uma grande referência do agro. E dentro desse crescimento nós temos aí grandes referências do agro. E ao meu lado nesse programa, nesse lançamento, nesse projeto muito inovador, nós vamos ter aqui Silvio Sugueta, ele que é uma referência, uma satisfação ter nosso amigo Silvio Sugueta junto conosco, pela sua credibilidade, pela sua experiência, e tem uma satisfação muito grande ter o Silvio aqui junto conosco. Silvio, muito obrigado. Publicamente quero agradecer aqui a sua parceria, a sua presença junto conosco e dizer que a sua presença agrega muito valor ao nosso programa e de gratidão a você pela parceria. Fique aí à vontade, Silvio, para saudar quem nos acompanha aqui nesse nosso primeiro programa DNA do Agro. Seja bem-vindo, Silvio. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Marcelo, Revista Agrícola. Estou muito empolgado com esse nosso projeto, com esse convite, com esse desafio, mas com uma relevância muito grande, primeiro, para a nossa região, para trazer pessoas importantes, pessoas relevantes do nosso agronegócio, para trocar ideia, para conhecer histórias, enfim, agregar cada vez mais aos nossos produtores, principalmente, que fazem esse agronegócio, carregam esse agronegócio nas costas, e a gente está aí para contribuir naquilo que for possível. Então, espero que a gente possa passar aí boa jornada, com muita informação, muito conteúdo, e que cada vez a gente consiga agregar um pouco mais no nosso agronegócio. Muito obrigado. Legal, Silvio. E a gente sabe que o Silvio ele tem muito conhecimento no mercado do agro, e o Silvio ele não é um convidado, viu, gente? Ele tem aí um compromisso, o programa DNA do Agro, é uma parceria aqui, claro, da Revista Agrícola, e também o Silvio aqui, né? Ele é um comentarista fixo, né, Silvio? O Silvio não vai ser o convidado semanalmente conosco, ele vai estar ao meu lado aqui, nesse bate-papo, trazendo informações, inovações, tudo aquilo que o mercado nos envolve. Claro, teremos aqui sempre um convidado especial, né, Silvio? Vai ser muito bom, né, Marcelo? A gente, além de tentar contribuir com alguma coisa, mas principalmente aprender, né? Ouvir histórias, ouvir visões de futuro, ouvir perspectivas, discussões. Eu acho que por isso que eu estou muito animado e empolgado para que a gente possa ir nessa jornada aproveitar ao máximo, né? Legal, senhor. E quando você fala assim de convidados especiais, realmente ouvir história nos traz muito conhecimento, né? As experiências que a gente vai tendo no dia a dia, em conhecer as pessoas. Temos aqui a parceria da Embrapa Soja, que é uma referência, né? Teremos aqui a presença de pesquisadores, com certeza o Alexandre sempre vai estar conosco, a Karina também, que é uma referência na transferência de tecnologia lá da Embrapa, enfim, pesquisadores, lideranças do agro, CEOs da empresa, enfim. É um programa dentro do agro para poder debater os grandes desafios atuais. Então, nós vamos mexer também na ferida, né, Silvio? Vamos falar sobre a realidade do agro. Existe crise no agro? Não existe? As empresas com recuperação judicial, enfim, a gente vai realmente tentar levar para os nossos ouvintes informações realmente extremamente relevantes. E não só os pesquisadores, as lideranças, teremos aqui também, né, Silvio, a presença de produtores e produtoras que fazem a diferença no agro hoje, né, Silvio? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Acho que, para mim, poder sair da caixinha da minha empresa e escutar o setor, discutir sobre o setor, os desafios do agronegócio. A gente teve recentemente, sábado, a palestra do Antônio da Luz, no qual comentou os desafios estruturais do nosso país para essa safra crescente do agronegócio, partindo aí de 300 milhões de toneladas para, sei lá, daqui a 10 anos, dobrar essa safra. Como nós vamos conseguir escoar tudo isso? E que papel o Brasil tem, né, nesse fomentador, nesse alimentador do mundo, de alimentos para o mundo,
como a gente está se organizando para realmente assumir cada vez mais esse protagonismo, né? Então, entender e escutar as nossas cabeças brilhantes aí do agronegócio vai ser muito bom, né? Até para surgir novos mentores ou para quem está começando e está se desenvolvendo, conseguir enxergar esse horizonte a médio e longo prazo vai ser fundamental. Legal, você fala desse grande evento, né? Antes de trazer o nosso convidado especial hoje, algo que ele falou também, que o Antônio falou lá, que o Brasil não será o número um do mundo, ele não será. Ele já é realmente um protagonista, e a gente precisa entender e aproveitar tudo isso, né, Silvio? É um potencial enorme que o Brasil tem, e toda essa estruturação vai passar pelas lideranças, né, por questões daqueles que lideram cooperativas, passa também pelo poder público. Então, transformar aí uma produção de 300 para 600, né, vai exigir realmente uma reestruturação muito grande, né, Silvio? Sem dúvida. Eu acho que principalmente a união da cadeia como um todo, partindo desde o produtor, fornecedores de insumos, indústrias, cerealistas, moinhos, tradings, governo. Acho que se essa cadeia não unir e fortalecer cada elo dessa cadeia, e aí sim pensarmos unidos no país e como organizar tudo isso, acho que esse desafio se torna muito maior e talvez a gente nem consiga, e aí sim percamos parte desse todo potencial por discussões internas apenas, né? Então, acho que essa estruturação de toda a cadeia, setor privado, setor público, entidades de classe, é fundamental para a gente construir cada vez um agronegócio mais forte. E olhar que o bem maior é o Brasil, né? Vamos nos unir, porque nós temos um país, um potencial muito grande, e a união faz toda a diferença. Porque isoladamente, cada parte, cada setor da cadeia faz muito bem o seu papel. Sim, né? Às vezes o que falta é essa integração entre todos, né? Entidades que consigam unir a toda essa classe aí para cada vez ser mais fortes. Legal, pessoal, seja muito bem-vindo, é uma satisfação aqui, nosso primeiro programa DNA do Agro, aqui diretamente da estrutura da CB Grão, Silvio aqui junto conosco, né? E falando sobre isso, nós temos um convidado especial hoje, né? Um convidado que vem aí a brilhantar. A gente falando sobre união do agro, acho que nós não poderíamos ter um convidado melhor do que esse que nós vamos ter hoje, né, Silvio? Falando sobre união, sobre agregar valor, sobre unir. Essa pessoa aí tem todo esse carisma de unir todas essas lideranças, essas ações em torno dessa entidade que é muito importante, que é a SNP. Sem dúvida nenhuma, né, Marcelo? Poxa, é uma honra, né? Temos a presença, vou deixar para você anunciar o nosso convidado, mas ainda representando uma classe sediada em Londrina, mas que representa todo o nosso Paraná, e dizendo Paraná, por que não Brasil, né? São, para nós, como estreia de programa, ter essa presença ilustre aqui, só vai abrilhantar o nosso programa de hoje. Legal. Então eu quero convidar, né, para fazer parte, para saudar o nosso público, né, o nosso amigo, meu xará, Marcelo Janene Eucato. Marcelo, primeiramente, eu quero agradecer imensamente, meu nome, em nome do Silvio, né, gratidão aí por aceitar o nosso convite. Eu acho que, pelo primeiro programa, eu acho que nós temos a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, e é uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui junto conosco. Então, Marcelo, gratidão, seja muito bem-vindo, fique à vontade para saudar o nosso público. Olha, primeiro eu queria agradecer, Silvio, o nosso anfitrião. Você, Marcelo, que tudo que faz, tudo que você projeta na tua vida, você faz muito bem feito. Eu acho muito importante isso. E para nós é uma honra, a Sociedade Rural do Paraná estar participando desse primeiro programa. Eu acho que é muito importante, vai ser um bate-papo muito... nós vamos gerar talvez aqui muito conhecimento, muita informação que é importante. Então eu fico muito feliz e vamos começar esse bate-papo aí dessa maneira legal que está. Bacana. Marcelo, primeira pergunta, eu vou fazer algumas perguntas, né? Hoje, por ser um programa especial, também o Silvio fica à vontade também para fazer as perguntas. E falando sobre Sociedade Rural do Paraná. Ao longo de 10 anos de trabalho aqui dentro de Londrina, eu percebo quanto essa sociedade cresceu nos últimos anos, e aqui não é nenhuma puxação de saco, mas é uma constatação da verdade dos fatos. A sociedade rural realmente cresceu de uma forma gigantesca, né? E, claro, grande parte disso é o presidente que tem aí essa liderança à frente. Então, a revista Agrícola,
sempre buscou na sociedade rural uma parceria visando o conteúdo tecnológico, né? A gente sabe que a sociedade rural ela é uma referência em shows, em entretenimento, sem dúvida isso é muito importante. Uma das maiores feiras do Brasil acontece aqui. E nós buscamos essa parceria nessa questão tecnológica. E eu tenho percebido, Marcelo, o quanto que a sociedade rural cresceu quando o assunto é não só eventos, mas essa visão que a sociedade rural tem hoje para agregar valor ao agro, essa questão da sustentabilidade e todos os assuntos que estão em torno do agro. Então, a minha primeira pergunta para você é, Marcelo, quando você assumiu a sociedade rural, esse era um dos seus objetivos? As metas estão sendo alcançadas? Como que você vê esse crescimento, esse fortalecimento da sociedade rural, Marcelo? Olha, Marcelo, nós havíamos acabado de sair de uma pandemia, né? Todo mundo falava que em 2020 o mundo vai acabar. Então nós literalmente fomos para a escola, fomos para a sala de aula, fomos ao Sebrae, fizemos um grupo de trabalho e que realmente criamos esse master plan para executar. E está sendo executado linha sobre linha. Nós não podemos abrir porque foi um projeto muito bem feito a várias mãos. Então o que ocorre? Nós trouxemos para dentro da Sociedade Rural do Paraná, que é grande, por todos os ex-presidentes, todas as outras antigas diretorias que nos antecederam, acho que isso é muito importante frisar. Todo mundo cedeu um pouco do seu tempo, da sua dedicação para a Sociedade Rural do Paraná, por isso que ela é hoje o que é. O que nós fizemos? Nós profissionalizamos a POR, transformamos ela numa empresa, literalmente numa empresa. Então nós criamos agora há pouco tempo o Parque Governador Ney Braga Eventos, tá? Propriedade da Sociedade Rural do Paraná, é a nossa sede, mas é a parte de eventos. E a minha preocupação é muito grande em relação ao que você falou. Cursos, treinamentos, trazer a inovação para o produtor rural. Hoje é muito importante a gente criar esse vínculo cada vez mais forte com o produtor e trazê-lo para dentro da sociedade rural, que é o quê? Uma grande geradora de conhecimento. Eu acho que a função, enquanto entidade de classe, é essa. São a geradora de conhecimento, trazer as novidades, informar o que está acontecendo no mundo. Eu falei há pouco tempo no Congresso de Direito, de que nós temos para a porteira para dentro problemas, clima, uma série de problemas, mas muitas surpresas porteira para fora. Então, a Sociedade Rural do Paraná, enquanto entidade de classe, nossa função é essa, trazer o conhecimento, proteger o produtor rural dessas surpresas que cada vez mais estão constantes no nosso dia a dia. Então, era um projeto, nós estamos executando ele literalmente dentro do que a gente projetou. E eu tenho certeza absoluta que mais ações e menos tempo nós vamos perder se a gente continuar seguindo essa linha. Legal, Marcelo. Silvio, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo ao nosso primeiro DNA do Ar. Silvio, fica à vontade para sabatinar o nosso convidado. Marcelo, você comentou sobre a tecnologia, inovação, esse desafio do produtor de aderir, todo esse volume de novas tecnologias que tem surgido. Você poderia listar alguma delas que você tem percebido que tem agregado para o produtor, para o pecuarista, e que ele tem sentido essa transformação em resultados, em sustentabilidade? O que está vindo de coisas boas e interessantes aí para o nosso produtor? Olha, Silvio, eu vejo muito, eu comentei, inclusive no fórum do ano passado, a Silvia estava aí, presidente da Embrapa, de que a nossa bandeira nacional teria que ter ordem, progresso e Embrapa. Porque o que eles estão fazendo, a parte científica, a parte de tecnologia, a parte de estudo, é um negócio muito importante. Os bioinsumos hoje, a realidade, você vê a produtividade, sabe? Nós aumentamos 100% em 30 anos a área plantada e aumentamos em 400% a produtividade. Isso é tecnologia, isso é ciência. Então é muito importante a gente ter e continuar, dar continuidade a essas ações. Você veja o álcool, né? Tem o E1G, é isso? E agora tem o E2G. O que é isso? Eles estão usando o que sobra da produção do álcool para fazer álcool, né? Então, a tecnologia, o Brasil hoje, em relação à tecnologia e o compromisso que eu acho que a gente tem que ter com o produtor é isso, é trazer o que há de novo, o que há de moderno. Eu brinco muito na Sociedade Rural do Paraná e eu acho que é importante a gente colocar isso. Não existe mais o pequeno produtor, existe a pequena propriedade, que pode ser de um grande produtor, dependendo do que ele agregar dentro da área dele, o que ele for produzir.
Então, acho que isso é importante. Isso viabiliza a continuidade da família na pequena propriedade de um grande produtor. E existe o inverso. Existe a grande propriedade no pequeno produtor também. Nós temos que estar atento a isso também. Então, é isso. A gente está trazendo essa inovação, desenvolvimento de tecnologia, pulverização com drones, você economiza material, o equipamento hoje, o movimento das hélices, ele abre a cultura. Então, e outra coisa, pontualmente, você vai onde precisa. Hoje, satélites eles monitoram onde você tem o problema. Então, isso agrega, só que nós temos uma coisa importante, é viabilizar isso para a pequena propriedade do grande produtor, porque é uma tecnologia cara. Então, você precisa viabilizar isso, que chegue. É muito bonito você desenhar, mas não falar e não fazer. Então, é importante isso. A nossa obrigação hoje também é isso, é tornar viável essas novas tecnologias para o grande produtor de uma pequena propriedade. Legal, Marcelo. E dentro disso que você falou, Silvio, a gente percebe que Londrina, ela foi o primeiro polo de inovação reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Eu acho que isso representa muito, né, Silvio? Aqui em Londrina, você tem o primeiro polo de inovação reconhecido pelo governo federal. Ou seja, mostra que realmente o DNA do agro está em Londrina, né, Silvio? Isso é muito bom para nós, né, que a gente que trabalha no setor, sermos aí pioneiros nisso, ter acesso a essas novas tecnologias, novas startups, novas novidades, né, tecnológicas que a gente possa agregar nas nossas estruturas, nas nossas propriedades, é fantástico, né? Inclusive, acho que gostaria que o senhor Marcelo comentasse um pouco dos hubs, né, que a sociedade rural habita dentro da sociedade, que é a sociedade rural hoje incentiva isso e isso aí faz muita diferença, não só no setor acadêmico, onde incentiva jovens estudantes a pesquisarem ali dentro, e também o mercado privado a poder usufruir desses novos lançamentos. E nossa empresa já pôde se beneficiar de sistemas que vieram oriundos desse hub em armazenamento de qualidade de armazenamento de cereais. Então, assim, a sociedade ganha, né, quando tem entidades apoiando esse tipo de novas ferramentas, novas tecnologias, né, Marcelo? Marcelo, só completando o que o Silvio está falando, né? O fato da sociedade rural aqui em Londrina ser esse polo de inovação reconhecido pelo Ministério da Agricultura, né? Fazendo um gancho com a pergunta dele, a que você atribui isso, Marcelo? Porque não é só contato político que faz isso. Ou seja, eu posso ser muito bem relacionado, mas para se ganhar esse status realmente de ser o primeiro polo de inovação aí do Ministério da Agricultura, depende muito do trabalho que está sendo realizado. Então, junto com o senhor falou dessas inovações também, a que você atribui, né, esse ganho, esse reconhecimento do Ministério da Agricultura, tendo a Londrina aí, a SRP, com esse grande polo de inovação? Vamos voltar aí a 20, 30 anos atrás. Você pega os cartazes das exposições de Londrina, sempre alguma coisa, futuro, tecnologia, sempre falando isso de inovação. Isso há 30 anos atrás. Então está realmente no DNA nosso, da sociedade rural, está nisso, em Londrina. Existe isso no nosso DNA. O que aconteceu? Nós estávamos com o projeto pronto. Dois diretores nossos foram a Brasília, estavam no ministério, contaram a nossa ideia, o que a gente tinha na mão, né? E automaticamente a Teresa Cristina, que era ministra na época, falou: não, nós vamos chancelar esse polo tecnológico em Londrina. Foi feito em 2019, nós renovamos o ano passado. O ministro Fávaro esteve aqui em setembro do ano passado e nós renovamos por mais 4 anos. Então é isso, é a seriedade e a complexidade que a gente dá e respeito que a gente dá a isso tudo, que todo mundo fala, é bonito, sai na fotografia, sai no cartaz. Não, nós fazemos. O AgroValley hoje nós estamos recebendo pessoas do Brasil inteiro para entender o que é essa união de entidades, de cooperativas, de parte de semente, todo mundo. Existe esse ecossistema que criou essa liderança, essa governança, muito grande aqui em Londrina, que é respeitada e copiada por muita gente. Eu digo que a melhor maneira de você elogiar uma pessoa é copiar. Então, acho que nós estamos fazendo lição de casa. Legal. Você está comigo aqui no DNA do Agro. Nosso convidado especial hoje é o Marcelo Janeiro Eucádio, que é o presidente da Sociedade Rural. Ao meu lado aqui, o Silvio Sugueta, a gente fala sobre
o agronegócio aqui na cidade de Londrina. E hoje, claro, falando sobre a sociedade rural do Paraná. Marcelo, hoje não tem como falar do agronegócio sem falar da palavra sustentabilidade. A sustentabilidade deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade hoje, né? Você pode até completar ainda, Silvio. O Silvio também que está antenado em tudo isso, sabe da importância hoje da sustentabilidade. Então, a minha pergunta é, dentro desse trabalho hoje que a Sociedade Rural do Paraná está realizando, como que você enxerga essa questão da sustentabilidade? Porque hoje, o aumento de produtividade, como estava o Silvio aqui, como palestrante lá no Antônio, falando sobre esse crescimento que o Brasil pretende dobrar, não sei se em 10 anos que ele falou, alguma coisa assim, né? Um período, dobrar a sua produtividade de 300 para 600 milhões. Então, tudo isso passa por inovação tecnológica. E tudo isso também tem que se respeitar essa questão da sustentabilidade, tá? Então, eu gostaria que você... A minha primeira pergunta é sobre a visão sobre essa questão da sustentabilidade. Depois, Silvio, eu quero também, né, bater um papo com você, de conversar com o Marcelo, sobre a gente poder conversar com os outros segmentos que estão fora do agro, como que eles enxergam o nosso agro. Mas a primeira, então, Marcelo, seria a visão hoje da sociedade rural, você como presidente também, sobre essa questão aí da sustentabilidade, que está sendo citada na ONU, no mundo, tudo passa por essa questão da sustentabilidade. Isso é muito importante e gostaria até de frisar um número. O Brasil hoje preserva 66% das nossas matas. Que país no mundo faz isso? Veja o que aconteceu na Europa agora há pouco tempo. Então, eu acho interessante essas ONGs que vêm para o Brasil fazer isso aqui. Por que não voltam para o país de origem deles e reflorestam aqui? Então é muito fácil, é um jogo político, é um jogo de interesses. Sim. Realmente o Brasil hoje é a maior potência do mundo falando em comida. O que nós temos só de pastagens degradadas. Vou citar um exemplo. O Pedro Pion estava com a Teresa Cristina, com o pessoal nos Estados Unidos, em congresso há pouco tempo. E o palestrante, na hora, falou: o único país do mundo que tem condição de quadriplicar a produção sem derrubar um galho é o Brasil. Ficaram todos, né? Poxa, que bacana. Só que no final ele falou: não podemos deixar isso acontecer. Então é a realidade com que eles veem o Brasil. Eu tenho um diretor nosso que assumiu o consulado alemão, faz parte da minha diretoria, estava no consulado em São Paulo e me ligou desesperado. Falou: Marcelo, precisamos preparar o material para levar para a Alemanha, porque o que pintaram o Brasil, né, o que a gente faz, é um negócio horroroso. E já mandamos esse material já lembro o nome dela, a cônsul-geral da Alemanha, Martina. Ela já está com esse material em mãos para mandar para a Alemanha. Porque a gente tem que dividir também uma coisa, eu acho que é muito importante. A pessoa que desmata, a pessoa que assoreia rios, isso não é produtor, isso é bandido. Isso é cadeia, é justiça, que eu tenho um pouco de medo também, porque hoje nós estamos vendo de surpresa, né? São as surpresas externas. Mas isso é bandido, isso não é produtor rural e não pode ser tratado e considerado como tal. Então, a Sociedade Rural do Paraná hoje tem essa preocupação com a sustentabilidade, mas nós sabemos que nós cumprimos a nossa obrigação. Nós temos que talvez falar um pouco mais, para mais gente ouvir. E essas próprias ferramentas tecnológicas hoje, satélites, isso prova, né? Tá muito mais fácil a gente provar que o Brasil, ele produz sem degradar o meio ambiente, e a cada safra, a cada ano vem novas imposições, principalmente da Europa, né, Marcelo? Com restrições, com barreiras, tanto na carne quanto na carne de boi, carne de frango, grãos, enfim, subprodutos, e que a gente, infelizmente, acaba aceitando muitas vezes essas restrições, essas barreiras impostas, e mais a gente percebe que a gente consegue atender todas as exigências que eles vêm fazendo, até essas absurdas, né, que a gente vem ouvindo ultimamente. Agora, para você ter uma ideia, hoje para exportar uma carga de grãos para a Europa, e a gente fornece o CAR dos produtores, né, o cadastro dos produtores, para certificar que esse grão é oriundo de uma área não desmatada, que não tem trabalho escravo, enfim, tudo isso respeitando todas as exigências da sustentabilidade que vem aí. Então, assim, a gente está muito seguro que
O Brasil tem esse enorme potencial, mas a gente precisa realmente políticas ou sentar na mesa de negociação. O país tem que sentar nessa mesa de negociação para não aceitar todas essas imposições, muitas vezes absurdas, que vêm vindo principalmente da Europa em relação a essas exigências muitas vezes descabidas, né, Marcelo? Correto, Silvio. E outra coisa também, Marcelo, Silvio, conversando com um grande amigo nosso, né, José Luiz Tejon, Marcelo conhece, Silvio também conhece, né? E no último congresso que eu participei junto com ele, ele falava assim, Marcelo, nós precisamos, nós que somos pessoas da comunicação, começar a falar para as pessoas de fora do agro. Ou seja, entre nós, é a questão da unidade, você citou muito bem no começo aqui, mas a gente também precisa começar a falar para as pessoas que estão fora da cadeia do agro. Por quê? De repente se pinta que o agro é o capeta, né? É o que nos mata. E muitas vezes acaba sendo utilizado de questões políticas que acabam entrando nessa questão, que não refletem a realidade do agronegócio. Então é muito importante, né? Aqui no programa próprio DNA do Agro, claro, a gente vai buscar falar com a cadeia do agro, mas também a gente quer abrir esse espaço para o Brasil, para Londrina e para o mundo, para mostrar que nós vamos trazer dentro dos nossos programas qual é a realidade do agro, né? Ou seja, o que se fala muitas vezes do agro não tem nada a ver com a realidade que a gente vive, né, Silvio? Temos que incentivar cada vez mais as pessoas que não são lá a conhecer efetivamente o que é lá, né? A Sociedade Rural do Paraná começou no ano passado com uma ação que reverberou os 4 cantos da região. Nós recebemos escolas municipais, estaduais, crianças, na parte da manhã, na parte da tarde. Visitação ao nosso museu para conhecer o que é o agro, um pouco a história de Londrina. Pessoas, crianças que não têm essa informação ou não têm a má informação, que depois eu falo para vocês. Então eles vão ao museu, depois vão na parte de peixes, de apicultura, depois vão na parte equestre, depois na parte de zebu, desculpa, do gado, do bovino. Ver o quê? Os subprodutos do peixe, subprodutos do boi, o que sai do boi, né? E mostrar que o agro, o verdadeiro agro que carrega esse Brasil nas costas, não é o que pinta. Um exemplo, de olho no material escolar. Letícia esteve com a gente aqui na exposição, um trabalho maravilhoso que ela está fazendo, mostrando e retirando aquele material escolar que acaba com o produtor e a produção do Brasil. Porque é interesse deles. Então, eu acho que essa visão, essa preocupação que você externou agora, Marcelo, da gente falar para quem não está no agro, né? Nós precisamos parar de pensar e começar a agir. E nós, dentro da Sociedade Rural do Paraná, já começamos com essas ações e pretendemos ainda cada vez mais mostrar que realmente esse agro que pintam para o Brasil e para o mundo não existe. Existe para quem tem interesses financeiros, comerciais, etc. Aí sim, mas não é a pessoa que a gente tem que ter. Nós temos que nos preocupar, porque eles falam e falam muito alto. Nós temos que desmistificar. Certo. E aí eu não me recordo quem é que fala agora, mas tem essa frase, né, que ele não se preocupa muitas vezes com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons, né? A gente precisa realmente, aquilo que é bom precisa ser realmente propagado, né, para que essas mentiras não ganhem força, porque muitas vezes uma mentira, ela é falada tantas vezes que ela acaba se tornando uma verdade na vida das pessoas, né? E o agro hoje, se você analisar, é tão injusto essas questões que se fala, porque o nosso planeta, as perspectivas que a gente chegue a 10 bilhões de pessoas no mundo, perspectivas de 7, né, para chegar em 10 bilhões. Você imagina o grande desafio que o agro tem para colocar alimento na mesa de tantas pessoas, né? E no mundo, o Brasil, a gente já citou que o Brasil é uma referência mundial, e isso só vai ser possível através do quê? Da inovação tecnológica, da sustentabilidade, e essas inverdades aí precisam ser desmistificadas através da proclamação da verdade, né, Silvio? Sem dúvida. E além disso, outro desafio, acho que é um outro tema que eu gostaria de pôr na mesa aqui agora, além desse aumento da população, essa migração da população do campo para o urbano. Né? Então, gostaria de saber do Marcelo, com relação à sucessão familiar, você comentou de tentarmos viabilizar para que os pequenos produtores também tenham acesso à informação, conhecimento, tecnologia, crédito, né, tantas coisas que envolvem essa nossa cadeia.
Como você enxerga esse desafio da sucessão familiar, tanto nas grandes propriedades, mas principalmente nas pequenas, para que as famílias possam permanecer no campo sendo viável ainda pelos próximos anos aí pela frente? A gente volta a falar em tecnologia, voltar a fazer, tornar viável a propriedade. Às vezes uma pessoa com 10, 15 hectares de soja não consegue sustentar a família. Mas existem opções hoje, diversificadas, você plantar um outro tipo de cultura, né? E uma coisa importante também, Silvio, que está acontecendo, que a gente tem visto muito. Antigamente o pessoal do campo vinha para a cidade estudar. Hoje eles estão estudando na cidade para voltar para o campo. Há 3 anos atrás nós fizemos durante a feira um pavilhão só de tecnologia. Carrinho de corrida, simuladores, e do lado tinha simuladores de colhedeiras, de tratores, sabe? Hoje você controla caminhões por GPS, por satélite. A pessoa está lá dentro, tem que ter alguém para apertar o botão para parar o caminhão. Então, é isso, às vezes você não trazendo esse filho do grande produtor de uma pequena propriedade, vem à cidade aprender a operar drones, sabe? As máquinas hoje, a tecnologia hoje aplicada em máquinas é um negócio espetacular. Então, uma maneira talvez você também trazer mais, acabar com esse êxodo do campo para a cidade, a tecnologia, a você instruir, você capacitar a pessoa para voltar para o campo. Então, é uma matemática, não é tão simples. Existem projetos de vida, existem, né, profissões. Então, mas eu acho que o importante é isso, a gente ter a consciência de que a realidade do Brasil é feita por nós. Se nós nos manifestarmos mais longe nós vamos chegar. Eu acho isso muito importante. E quando a gente fala assim sobre o potencial do agro dentro de Londrina, Londrina não é a composição do agro em Londrina não é só de grandes produtores. Nós temos aí pequenos produtores, médios produtores, e quando se fala da soja e milho hoje, ô Silvio e Marcelo, acaba sendo uma cultura que ela é muito viável para uma produção de larga escala, né? A produção de larga escala hoje, soja, milho, acaba sendo viável. O que o Marcelo citou, uma pequena propriedade, muitas vezes, acaba não sendo tão viável a questão da produção dos grãos, mas as alternativas são grandes, ou seja, o Paraná é uma referência à questão de frango hoje, né? E tantas outras opções que a gente tem com relação a essas novas tecnologias. Você que é uma pessoa, Silvio, muito ligada nessa questão de produtividade, porque você trabalha com esse elemento, você está ligado desse mundo do agro, e a gente percebe o quanto que aumentou a produtividade de uma alqueire de soja hoje com as inovações tecnológicas que a gente teve. Ou seja, se produzia 50% a menos, vamos dizer assim, não tem um limite certo, mas hoje cresceu muito. Ou seja, dentro de uma mesma área plantada, a gente consegue muito mais produtividade. Isso tudo está ligado às inovações tecnológicas. E com essa preocupação que existe aqui de auxiliar os pequenos produtores, fora de uma produção de larga escala, as tecnologias são fundamentais, as opções que existem hoje, né, dentro do mercado, eu acho que vale a pena a gente debater sobre isso, né, sobre esse pequeno produtor que mexe com essa questão de produção de queijo, né, produções menores do hortifruti também, que acabam também formando essa cadeia do agro e que também esses pequenos produtores precisam dessas inovações, né, Silvio? Sem dúvida nenhuma, né? Porque a gente está acostumado a falar do agronegócio apenas dessas grandes culturas, né? Mas dentro disso, a cadeia do frango, né? Se uma pequena propriedade, talvez com uma topografia não tão favorecida para esse cultivo, um galpão de frango, eu já trabalhei na Perdigão e via como, e o Brasil hoje é o maior exportador de frango, e como aqui próximo da gente tem boas integradoras para se construir um galpão, para se entrar na fruticultura, em hortaliças, enfim, tem uma gama de outras culturas que é possível viabilizar e que tem, dependemos também de centros de pesquisas como Emater, antiga IAPAR, Embrapa, né, que o Marcelo falou que tem um papel fundamental para o desenvolvimento de outras culturas menores, para se tornar viável ainda com um valor agregado maior para esse agricultor de menor escala, de menor tamanho, né? Mas eu acho que tem campo para desenvolvimento, porque alimento existe de todo tipo e toda forma de
de cultura, e acho que não só o norte do Paraná, mas o Paraná está repleto de regiões boas para se adequar, intercalar a cultura de grande escala com essas culturas menores, né, seja na pecuária, na produção piscicultura, para quem tem água, né, uma cultura que cada vez está crescendo muito na tilápia hoje no Brasil, fatalmente vai ser, né, não sei se já não é, mas fatalmente vai ser um dos maiores produtores de peixe do mundo, né? Então, essa riqueza nossa desse país, por ter terra, ter água, ar, clima favorável, e permitir mais de uma cultura no mesmo ano, é para poucos países como o nosso, né? Perfeito. Marcelo, então, dentro desse nosso bate-papo, né, a visão da série de hoje com relação aí a essa diversidade. A gente sabe que soja e milho acaba dominando, né? Aqui no Paraná é muito pouco cana-de-açúcar, né? A gente vê um crescimento grande da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Você passa aqui, você tem aqui, né, usinas dessa questão. No Paraná, nós não temos um potencial grande nessa questão, que aí você vai para os usineiros, você vai num nível maior. Mas a importância, Marcelo, aí a visão da CNB com relação a esse apoio, né, para essa diversidade de culturas que existe também dentro dos pequenos produtores, que estão fundamentais para que o agro possa crescer. Olha, um outro exemplo muito importante que agrega muito valor à propriedade, flores. Flores, Né? Olambra, né? Vai na Olambra, vai ver Olambra, o que é aquilo. Então, é a maneira de você trazer, pegar o IDR, pegar todas as já que você falou, Silvio, e trazer isso para dentro da propriedade. Provocar, nós temos feito isso muito dentro da rural, de trazer uma pessoa para você, porque você não sabe falar e não sabe fazer o que você não conhece. A partir do momento, às vezes você viabiliza um terreno seu, não precisa nem ser uma pequena propriedade. Então, é agregar valor e a funcionalidade do que você vai produzir nesse espaço. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente volta naquilo do conhecimento. Em relação a usinas, hoje a gente fala do diesel verde, é combustível para aviação da cana-de-açúcar, o plástico verde. Então, a diversidade e a capacidade do brasileiro é um negócio infinito. Falta é aquilo, a gente falar um pouco menos e agir um pouco mais. Eu acredito que o Brasil vai ser a maior potência do mundo, não tem dúvida. Um exemplo, energia. Pega as energias intermitentes, solar, eólicas. Sabe, o Nordeste, o problema era seca, sol, calor. Hoje é uma grande fonte de renda, energia solar. A parte de ventos lá é muito forte. Então é importante isso, é você entender. Se você fizer sempre tudo do mesmo jeito, você vai chegar no mesmo resultado. É você criar, entender o que tem que ser feito e fazer. Né? Por isso que eu acho, o Brasil hoje, não tenho certeza, o Brasil hoje já é uma grande potência. E nós seremos realmente referência para o mundo. Porque onde tem comida, não tem guerra. Né? A pessoa que passa fome, ela se predispõe a qualquer coisa. Então, eu sou muito otimista em relação ao nosso país. Nós temos problemas seríssimos. Eu citei há poucos dias um exemplo hoje a nossa Suprema Corte permitiu que você possa ter 40 gramas de maconha no teu bolso. Onde você compra essa maconha? Mercado, farmácia? É proibido plantar. Então, essas surpresas jurídicas que nos assustam bastante, essas definições e essas situações que se impõem ao produtor brasileiro, mas ao produtor, nós estamos falando da gente, que eu tenho um pouco de dificuldade de entender, mas nunca desanimar. Né? Se a gente baixar a guarda, eles vencem e nos vencem. É isso aí, pessoal. É o primeiro programa DNA do Agro. É só um pouquinho, um aperitivo do que você vai ter aí, semanalmente conosco aqui, falando sobre o agronegócio de uma maneira em geral. Marcelo, falando bastante sobre inovação, sobre tecnologia, eu gostaria de, nessa última parte do nosso programa, eu acho, falar também sobre os 90 anos de Londrina, né, Silvio? 9 décadas, existem muitas situações que a gente pode comemorar hoje dentro de Londrina. Então, eu quero fazer assim, primeira pergunta, outra pergunta para você, já nesse segmento de Londrina. Na sua opinião, Marcelo, o que é que tem atraído tantos investidores para Londrina? Então, você vê
grandes multinacionais vindo para Londrina, né? E eu não vou citar aqui porque são vários o nome das empresas. A gente tinha uma imprensa, nós fomos convidados para participar aí de várias inaugurações, mas nós fomos como presidente hoje da Sociedade Rural, mudando um pouquinho do assunto que a gente está falando aqui. Qual que é o diferencial de Londrina que tem atraído tantas empresas aqui para o agronegócio, de uma maneira geral? Dentro do ecossistema aqui, que envolve o agronegócio, qual que é o diferencial dessa cidade que vem crescendo e atraindo novos investidores, Marcelo? Eu acredito que a localização, fazer uma coisa que rima com localização, a população de Londrina, eu não conheço pessoa que venha a Londrina que não saia feliz e satisfeita daqui. E a sociedade civil organizada hoje que entendeu que é muito mais fácil a gente alcançar o objetivo participando da ação. Junto com o poder público, é importante você, não, eu não gosto dessa pessoa, então eu não vou ajudar, eu não sou desse partido, não interessa. Nós estamos pensando e querer fazendo a nossa cidade crescer. E isso eu acho que é reflexo dessa condição hoje da sociedade civil organizada, de se mobilizar, não deixar só para o poder público, para o político, que normalmente, às vezes, tem o partido do A, não é o partido do B, então o A não atende o B por causa de situações políticas. Com a entidade civil organizada, não. Nós podemos bater em qualquer porta, podemos entrar em qualquer sala. Então, eu acredito que Londrina hoje está vivendo um momento ímpar. Londrina hoje está crescendo numa progressão geométrica. E a tendência, se as pessoas que estão hoje no comando dessas entidades continuarem pensando dessa maneira, eu tenho certeza absoluta que ninguém segura Londrina. Nós temos qualidade de vida, temos uma estrutura da cidade, não é a melhor, mas assim, ela está sendo muito bem cuidada, muito bem estruturada, muito bem pensada para a gente alcançar esse objetivo de ser uma grande cidade, que eu brinco muito que Londrina é uma jovem de 90 anos. Perfeito. Maravilha, eu, né? Tenho a absoluta certeza disso também, viu, Marcelo? A gente é suspeito para falar, né, por ser londrinense, mas já moramos em outros estados, outras cidades, em outro país, e Londrina tem essa característica especial, né? Eu queria ouvir um pouco da sua história, essa sua trajetória, e o que te motivou a se tornar presidente da Sociedade Rural, quais os desafios que você está enxergando pela frente, não só da Sociedade Rural, mas os desafios do país, do estado, e qual o legado que você gostaria de deixar após tudo isso, né? Contasse um pouco dessa trajetória para o nosso público aí, Luiz. Olha, eu não nasci em Londrina, nasci em São Paulo. Meu pai era médico em São Paulo. Em 74 ele teve um problema de saúde gravíssimo. E a família da minha mãe, de Londrina, a família dele de Araçatuba. E ele optou, falou, 3 filhos, minha esposa, se acontecesse alguma coisa de ruim, né? Então ele optou de vir para Londrina para minha mãe ficar perto do pai. E foi, eu acho que, a ser muito assertivo, porque Londrina, de 1975 para cá, eu acompanhei essa mudança, esse crescimento. E atividade agrícola das 2 famílias, eram agropecuária, café, meu avô aqui de Londrina, Del Carim Janeiro, tinha muito café na época, depois da geada foi pro gado. Então nós vivemos esse meio, eu cresci nesse meio. Eu era o neto mais velho e eu viajava bastante com ele. Quando tirei carteira, pouco antes até de tirar carteira, mas depois com carteira de motorista eu viajava bastante com ele. Então a gente pegou o amor pela atividade e esse DNA de Londrina que é agrícola. Hoje está um pertinho, graças a Deus, para a parte industrial também, mas empresas agregadas ao agro, grande parte delas. Então, esse convívio, esse relacionamento com o agro, e eu cresci dentro da Sociedade Rural do Paraná. Primeiro recinto de leilões é o nome do meu avô, Del Carim Janene. Então a gente tem uma história muito bacana lá dentro. E em 1997 eu assumi a diretoria comercial, e daí toquei várias diretorias, saí da Sociedade Rural e retornei há 4, 5 anos atrás. Então o amor que a gente tem aquilo, o respeito que a gente tem por quem esteve antes da gente lá, eu acho que ele nos motiva a pensar sempre, eu falo, mirando na lua, se não pegar, pega na estrela. É sempre para cima e longe, né? Que eu acho que Londrina merece, a Sociedade Rural do Paraná merece essa projeção que a gente tenta dar a ela. Não só eu, toda a minha diretoria, todo o nosso time. Eu digo que lá, a Sociedade Rural do Paraná, não existe nada difícil. Algumas coisas são menos fáceis. Isso é uma coisa que eu uso o dia todo, o tempo todo, dentro da minha cabeça. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje,
nos motiva cada vez mais a, por exemplo, participar desse brilhante programa que vocês tiveram a ideia de criar. Eu acho que isso, não sei se a gente soma, colabora, mas eu gosto muito de participar das boas ideias que surgem. Então é isso, eu acho que você tem essa expectativa. Brinquei com vocês um pouco antes, perguntaram como é que estava a sociedade rural, falaram divertido. Então eu me propus a fazer isso. Eu me propus a ser o presidente da sociedade rural do Paraná. Então eu tenho a obrigação de chegar lá e me sentir bem, não como uma obrigação. Então, é bom, eu tenho bons amigos. Marcelo é uma pessoa que está sempre presente com a gente lá, revista agrícola, grandes projetos, e eu espero ter competência para dar continuidade a esse trabalho nosso. Muito bacana. Ô, Marcelo, ainda, né, insistindo na pergunta do Silvio, né, a sua gestão, se essa eu posso chamar de gestão, enfim, né, sua gestão, eu sei que você, quando você fala de gestão, você sempre gosta de dizer que você tem uma equipe junto com você, que você não faz nada sozinho. Mas citando o seu nome só porque você é à frente da sociedade rural. Você teve um primeiro mandato muito brilhante, com grandes realizações, e esse segundo mandato também muito promissor para os próximos anos, né? Não vou falar agora da Escolondrina, porque é algo consolidado demais. Vamos falar mais no finalzinho para a gente falar um pouquinho sobre os preparativos, mas na sua visão como presidente, o que você gostaria de realmente deixar como marca registrada do Marcelo Eucabre aí, em mais um mandato? Somando, são 2 anos de mandato, são 4 anos. 4 anos. Você vai ter um mandato político, vamos dizer assim, né? Qual que é o grande legado que você gostaria de deixar para o futuro da sociedade rural, para os próximos que virão aí, da sequência no seu ótimo trabalho, Marcelo? Eu acredito, Marcelo, na continuidade. A gente não. Eu penso sempre na construção, não na desconstrução, né? Eu estou tentando fazer de uma maneira de que qualquer pessoa que assuma consiga dar continuidade pelos bons projetos. Eu não uso a Sociedade Rural do Paraná em benefício próprio. Eu não tenho interesses meus particulares que afetam a entidade. Então, nós estamos trabalhando para a entidade. E eu acho que o legado que a gente tem que tentar deixar, e eu acredito que a gente vai conseguir, é dar continuidade nesse trabalho. As portas da Sociedade Rural do Paraná hoje estão sempre abertas para sócios, diretores, ex-diretores, conselheiros, seja quem for, porque eles fazem parte da história dela. Hoje eu estou com a caneta na mão para escrever, mas a continuidade e a responsabilidade para depois dar continuidade acho que é importante. Legal, Marcelo. Silvio, aproveitar para continuar o Marcelo, né? Ele teve nós tivemos a grata satisfação de recebê-lo aqui também, né? Falando sobre a sociedade rural, falando sobre Londrina, né? E você também é uma referência no agro aqui, né, Marcelo? O Silvio que sempre traz credibilidade para tudo aquilo que ele faz, né? Na maneira em geral. Eu queria também entender, né? Em sintonia com o que o Marcelo falou, qual que é a visão hoje do Silvio para o agronegócio que a gente vive com os maiores gargalos, né? Existe, na sua opinião, são os maiores gargalos que a gente hoje tem dentro do agro e que precisam ser superados, né? E claro, a sociedade rural está aí como uma referência, né? Uma representante de classe importante para poder mostrar que ela também quer ajudar e contribuir a superar essas dificuldades. Mas isso também como um empresário de grande credibilidade, eu sempre costumo dizer, Marcelo, porque tudo que a gente faz para o Silvio, a gente traz muita credibilidade. Isso é muito bacana, eu disse para ele que é muita satisfação estar junto com ele, porque quando tem o nome do Silvio, tem uma grande credibilidade. Você com essa credibilidade também, Silvio, como que você enxerga aí, né, a realidade do agronegócio hoje? Quais são as perspectivas aí, você que está muito ligado nessa questão de mercado e está em Londrina, né? Está falando sobre Londrina, você está situado em Londrina, embora você tenha as filiais de uma maneira em geral, mas a matriz é aqui, né? Qual que é a sua visão também, Margot, Silvio, com relação a essa questão do futuro do agronegócio e quais são os maiores gargalos que a gente precisa superar hoje? Bom, voltando um pouco no tempo, assim como a família do Marcelo, nossa família também tradicional, há muito tempo aqui na região. Meu pai também, junto com meu avô, era cafeicultor, e a mesma geada que dizimou, né, na década de 70, também dizimou os nossos cafezais, e aí sim, essa origem icônica também de luta e de nunca desistir, e aí
veio meu pai, que é um dos filhos mais velhos de meu avô, com um espírito empreendedor, agrônomo, formado na Exalc, né, na mesma turma do nosso ministro Roberto Rodrigues. Com esse espírito empreendedor, também nos criou dessa forma e todo empreendedor é otimista, né? Não tem jeito. Então a gente vive o dia a dia do negócio com muitos desafios. Os desafios, acho que do agro ainda são enormes, mas o potencial que se tem, né, faz com que a gente a cada dia venha animado, acordo muito cedo, Marcelo sabe disso, Sim. acordo muito Atleta. cedo, né? Acho que não tem quem não está inserido nesse mercado que não acorde cedo para trabalhar, mas como desafio, acho que infraestrutura logística e de armazenagem é um gargalo. A insegurança jurídica, né, as leis que eventualmente tiveram aí de uma vez só, uma medida provisória querendo afetar a legislação do PIS/COFINS e que já deu um grito. Essa insegurança jurídica muitas vezes faz com que a gente pense várias vezes antes de fazer esse investimento. Mercado, nessas barreiras internacionais, por não ter uma diretriz de onde o Brasil vai, aonde que ele vai abastecer todo esse alimento, para onde a gente vai destinar, é um desafio importante que não está apenas na nossa mão, né? Então, são diversos, mas eu ligaria que eu acho que o desafio logístico de capacidade de armazenagem, com capacidade nossa portuária de poder escoar toda essa produção que está por vir aí, são questões que preocupam a gente. Questão crédito, né? Porque para se produzir, para dobrar essa produção nacional aí, precisa muito dinheiro, né? Para fazer tudo isso acontecer. Então, hoje o dinheiro no Brasil é caro, né? A atividade não rentabiliza os juros né, independente desse crédito do plano safra, né, com subsídio, mesmo assim não é suficiente, hoje é insuficiente, e agora esse transtorno que a pandemia com o Covid trouxe, essa mudança no cenário de mercado e que fez com que sobrasse estoque de insumos, fizesse uma desregulação dos preços, tanto dos insumos como das commodities, e aí hoje a gente está vendo algumas empresas sofrendo mais esse impacto aí, pedindo recuperação judicial de produtor, né? São coisas que, ao nosso ver, né, tem coisas que poderiam ser evitadas, né? Então são tudo isso que faz com que o nosso mercado tenha que acordar cedo e continuar nessa batalha. Mas a gente é otimista e enxerga que temos tudo para continuar prosperando, acho que com alguns altos e baixos, mas vejo o caminho do Brasil como perspectiva excelente, continuar sendo excelente o nosso agro, Marcelo. Legal, senhor. Marcelo, antes da gente entrar aqui na reta final aqui, já estamos, parece que não, quando a conversa é boa, passa rápido, né, senhor? Já quase uma hora de programa aqui, né? Marcelo, com a sua visão, né, empresarial e sua liderança aqui dentro de Londrina e região, o senhor citou uma questão de segurança jurídica, né? E isso acaba afetando muito, né, os novos investidores. Como que você também vê esse gargalo que acaba sendo um obstáculo, né, ou gerando até insegurança para que novos investidores venham, não só no Brasil, mas também falando aqui da nossa realidade de Londrina? A minha preocupação existe um programa de uma rede de televisão, à tarde, que chama Vale a Pena Ver de Novo. É o que o STF está fazendo hoje para a gente. Marco temporal, insegurança dentro do produtor, porteira para dentro. A gente viu há poucos dias dos índios jogando pedra no trator de produtor. Então eu acho que a gente precisa ter um pouco de discernimento e coerência nos atos. Aonde se quer chegar e voltar para trás, mudar uma regra que já está funcionando? Para quê? Para criar estabilidade. Então, insegurança jurídica é um negócio que para nós hoje, as surpresas o que a gente tem da porteira para fora, como eu falei lá atrás. Então, nós precisamos, a parte aqui de Londrina, a mesma situação, sem novidades, sem distorções, sem interesses políticos. Nós pensamos hoje num todo. Agora, a partir do momento que eu falei, a pessoa parte para o particular, para o individual, acontece esses abusos, esses exageros no nosso país. Legal, Marcelo. Silvio, chegando aqui. Deixa eu só aproveitar para fazer mais uma pergunta. Opa, e a oportunidade, porque a gente tem referência aqui perto da gente, a gente gosta de escutar. E não é sempre
pegar algumas dicas e queria ouvir, Marcelo, das pessoas que te inspiraram, né, na vida, acho que é uma referência que gostaria de escutar. E se o seu hobby também, e se você tem algum livro, filme, um podcast, poderia sugerir não só para mim, como para o nosso público aí, que te agregou, te agrega no dia a dia, alguma coisa que te marcou dentro Olha, dessas... eu sou uma pessoa muito caseira, gosto muito do meu canto, da minha TV, das séries, mas uma coisa que eu só sou pior é o nome do artista, é guardar o nome do filme. Eu não me atenho, não é questão de. Eu acho que é até importante às vezes transmitir. Eu gosto muito de filmes de tribunal, eu gosto muito de filmes assim de história, da história, eu acho muito importante. E em relação a quem me incentivou, quem que me incentiva, primeiro meu avô, meu pai, minha mãe foram pessoas que marcaram muito a minha vida. E o que mais me entusiasma hoje é minha esposa e meu filho. Eles são realmente. Valores da família, né? Eu tenho uma fotografia, há 2 anos atrás, numa exposição, um abraço que o meu filho me deu. E eu falei, isso aqui justifica tudo que eu fiz. Então eu acho isso, a gente ter essa harmonia na família, seguir os bons exemplos, entender o que a gente pode fazer, às vezes, para dar um sorriso para uma pessoa, pôr um sorriso no rosto. Então isso eu acho que me motiva e me incentiva. E em relação ao filme eu fico devendo, depois eu te mando particular. Obrigado. Marcelo, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, né? Silvio, quero agradecer essa nossa parceria que só está começando agora, temos uma longa estrada aí para seguir. Queremos mobilizar o agro de Londrina e região, Marcelo. A gente conta com a parceria da sociedade rural, né, Silvio? Sempre. Marcelo, que é uma referência, com certeza nos ajuda a abrir muitas portas, né? A credibilidade que o Marcelo tem, né? A gente tem. Preciso dizer que tem certas coisas que o dinheiro não compra, né, Silvio? Entendeu? E uma dessas questões é as amizades que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, queremos sempre, Marcelo, estar contando com o seu apoio, né? Não só na sua participação aqui, mas nos ajudando também a construir aqui, né? Os convidados que estarão passando por aqui. Futuramente, quem sabe no começo do ano, vamos falar com o Marcelo, chamar o Marcelo para a gente falar um pouquinho mais sobre a preparação da Expo Londrina, né, Silvio? Que é uma referência, e vamos com toda certeza, como sempre, apresentar projetos que agreguem valor a essa questão técnica do agro, né? E outra coisa também, né? Não só aproveitar, mas também ajudar a divulgar a sociedade rural. Uma das coisas fantásticas que temos lá é os salões para eventos, né, Marcelo? Acho que a gente promoveu esse final de semana um baita evento lá, então a estrutura que temos lá hoje, não só de palco, de cadeiras, mas também de estacionamento, de local para se colocar as refeições, enfim, tem um espaço. Então, para as empresas que queiram fazer eventos em Londrina, olha, ali é um lugar de prato cheio para absorver tamanhos diversos de evento mais tranquilamente, eventos com qualidade. Acho que é uma casa excelente, que a gente é prova disso quando a gente tem a oportunidade de promover eventos. O primeiro nome onde a gente se pensa é pela localização, facilidade de acesso, próximo de hotéis, enfim, tudo é fácil, cada vez está melhor cuidado que os nossos recintos da sociedade rural. E não só, claro, a nossa bandeira de agro, né, para realizar os eventos, é claro, mas também um entretenimento lá dentro da Expo Londrina é uma referência em geral, como você falou muito bem. A questão de estacionamento, a questão de espaço ali, realmente, eu acho que esse crescimento, esse trabalho que foi feito não foi à toa. Realmente a sociedade rural é uma referência, e nós aqui do DNA do Agro, junto também com o Jorge que rala lá, com a Cook Agro, com todo o pessoal que tem lá, o Nivaldo, todo o pessoal lá da sociedade rural, com certeza queremos ter a satisfação de poder estar divulgando todas as riquezas que acontecem lá, né, Silvio? Sim. A gente vai anunciar em breve quem será o nosso próximo convidado, né, Silvio? Esse aqui é o nosso primeiro programa DNA do Agro, a gente vai construir, né? Nós vamos precisar construir uma audiência, nós vamos construir grupos específicos, enfim, a gente quer unir o agro com esse nome, DNA do Agro, agronegócio envolto do DNA do Agro. Vamos estar falando sobre diversos assuntos polêmicos, ou seja, aquilo que tiver em pauta, aquilo que realmente foi importante para o negócio, nós queremos trazer nessa mesa aqui para poder bater papo, né, senhor? E, Marcelo, agora abrir um espaço para você se despedir, né? O seu pronunciamento final, da nossa parte e do Silvio, só gratidão, né, senhor?
Muito obrigado. Eu acho que muito contente, né? Mais uma vez, e Também muito otimista também aqui, senhor, para a gente poder construir essas parcerias aí, Marcelo. Fica à vontade, então, para o seu pronunciamento final. Bom, eu queria agradecê-los mais uma vez, eu acho que isso é fundamental, boas ideias têm que ser, quando sua semente é boa, eu tenho certeza que vai germinar e vai ser muito frondosa esse fruto. Vocês, essa parceria, o Marcelo, você, Silvio, abrir a tua casa por um projeto tão bacana como esse, e aquela honra de poder ter participado do primeiro programa. Eu me sinto muito honrado, em nome da Sociedade Rural do Paraná, agradeço a vocês, e eu tenho certeza absoluta do que a gente puder contribuir. Sabe, o Marcelo sabe como é que eu sou, Silvio, pergunta para ele também, porque eu realmente me empenho, eu me envolvo, eu acho importante aquilo que eu te falei, a gente falar menos e fazer mais. Então tenham aqui mais um guerreiro ao lado de vocês. Obrigado. Obrigado, Marcelo. E lembrando que a Sociedade Rural, ela sediou o evento, né, do troféu, o Guiox Guita, né? Né? Parece que não, foi uma satisfação grande também nessa questão. Tá na minha antessala o troféu. É legal, né? Eu fui lá tomar um café, eu e a esposa, a gente vê lá e é uma satisfação muito grande. Silvião, fica à vontade para se despedir do seu pronunciamento aí, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. só tenho a agradecer, né? Agradecer, pessoal, a audiência, a paciência aí. Esperamos cada vez mais trazer mais conteúdo com qualidade, né? Esse foi um primeiro bate-papo que é muito produtivo, muito gostoso, mas cada vez mais vamos trazer as referências aqui do nosso agronegócio. Aceitamos sugestões, né, de personalidades, de pessoas, de temas, para que a gente possa cada vez mais contribuir um pouco a cada dia com o nosso agro, né, Marcelo? Acho que isso é a mensagem que eu gostaria de deixar aí para os nossos amigos. Legal. Marcelo, um grande abraço a você, sucesso, parabéns pelo trabalho da Sociedade Rural. Silvio, meu parceiro de DNA do Agro, sucesso para você aqui na Semigrão, em tudo aquilo que você faz aí. Deus nos abençoe. E eu se despeço aqui, nos despedimos aqui do nosso público, dizendo que voltaremos aí em breve, né? Siga nossas redes sociais da Revista Agrícola, da Semigrão e também da Sociedade Rural. Nós vamos trazer os novos convidados que estarão sentando nessa mesa aqui para o nosso bate-papo. Pessoal, grande abraço e até a próxima. Obrigado.